Nós já aprendemos nas últimas aulas que em meio a um caos não é bom estar só. Eu não posso estar sozinho. Eu preciso ter o apoio de outras pessoas à minha volta. Primeira pessoa que tem que te apoiar é você mesmo. Você precisa entender que você está no caos, que a sua vida está complicada e que você precisa assumir a rédea da sua vida. Entretanto, se você é casado, você precisa compartilhar, tecer comentários e expor toda a situação para o seu cônjuge. E nós aprendemos com o Tiago quais são as melhores formas de fazer isso de forma natural e as melhores formas de fazer isso de forma sobrenatural. Nós aprendemos com o Márcio na aula passada. Hoje nós vamos aprender que, após confessarmos para nós mesmos e assumirmos a situação que nós estamos vivendo e conversarmos com o nosso cônjuge, tem um terceiro tipo de pessoa que precisa ter noção do que está acontecendo, entretanto, com filtros. A aula de hoje é: eu preciso conversar com os meus filhos e com os meus familiares sobre a minha real situação. Entretanto, existem algumas regras que a gente colocou aqui, que é: precisa ter filtro e você não pode perder a autoridade sobre os seus filhos. Mas antes de nós entrarmos nesses assuntos, com Márcio Leão e Tiago Magalhães, gostaria de pedir você para que você possa curtir a aula de hoje, deixar o seu comentário e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis para que esse conteúdo possa chegar a essas pessoas e também serem abençoados. Tiago Magalhães, mais uma vez, seja muito bem-vindo a essa mistura de podcast com entrevista. A gente está mudando de cenário o tempo todo, então vira meio que um podcast, uma entrevista, um bate-papo. Mas o importante é que você saia do caos independente da nossa infraestrutura. Está melhorando a infra, né? Está melhorando. E assim a gente quer que a vida dessa pessoa melhore e avance também. O tema de hoje é extremamente importante porque o ser humano, ele não é uma coisa só. Nós temos vários papéis. Você é o profissional, você é um membro da igreja, você é o marido, você é pai, você é filho também. Você é vizinho, você é parte de uma comunidade. Nós temos vários papéis. E quando um papel que seja da nossa vida, ele cai no caos, isso influencia todas as outras áreas. Precisa a pessoa saber equilibrar esses papéis e como cada papel da vida dela influencia a vida de outras pessoas. Então é claro que diretamente o marido, a esposa, é o principal prejudicado, é o principal atingido, dependendo das minhas decisões, dos problemas que eu trago. Mas tem outras pessoas que são impactadas também e que precisam saber até que ponto eu estou no caos. Talvez eu precise da ajuda delas, ou eu preciso da compreensão delas, ou pelo menos, e especialmente isso, da oração dessas pessoas para que eu possa sair do caos que eu estou. Que a gente está falando dos filhos e dos parentes mais próximos. Quando se trata de um caos financeiro, quando se trata de um caos em outras áreas, familiar, sentimental, mas quando se trata também de um caos espiritual. Quando a coisa é dentro de mim, eu preciso colocar isso aqui para fora. Eu não posso guardar só para mim. Porque o que acontece? Você até deu o exemplo de um rapaz que veio lhe procurar pedindo ajuda, mas o Instagram dele, ele ostentava uma realidade de prosperidade que, na verdade, ele não tinha mais. Às vezes a família cria uma expectativa sobre aquele ali, que está demonstrando uma aparente prosperidade. É o porto seguro da família quando precisa de dinheiro. Não é? É a pessoa, às vezes não é que está pedindo, mas é alguém que tem uma expectativa. Exato. Pô, essa pessoa podia me tirar do aluguel, essa pessoa podia pagar um tratamento para mim, essa pessoa podia me dar um presente melhor. Cada um tem uma expectativa. Mas aquele que está demonstrando um status de prosperidade e, na verdade, está no caos, ele não está tão bem assim, ao invés de ele estar querendo se manter num status, ele está criando uma frustração na outra ponta, no filho ou nos familiares que estão esperando uma coisa que ele aparentemente demonstra, mas estão recebendo outra. Porque a frustração ela é relativa à expectativa. Se a expectativa está alta, a frustração vai ser alta também. Exato.
Agora, se a pessoa entende o que a outra está passando e sabe da realidade, mesmo que com filtros, mesmo que não tendo que saber todos os detalhes, como é diferente com o cônjuge, baixa a expectativa, tira a culpa desse aqui que está tentando sair do caos, né? Que ele não é super-homem, que ele também erra, que ele não tem que abraçar o problema de todo mundo, porque ele tem que resolver o dele agora primeiro, e traz essas pessoas para o seu lado para uma batalha tão importante quanto essa. Família, familiares e filhos. É necessário ou não é necessário expor para os mesmos? Márcio Leão, mais conhecido como Pura, um amigo de infância. Márcio Leão. Claro que é necessário, é muito necessário. E a gente vai ver isso na Bíblia, né? Eu vejo, por exemplo, a história de Jetro. Moisés, né, agora está no deserto, está precisando de um conselho, né, está liderando o povo e era milhares de pessoas que vinham todo o tempo trazer. E Moisés recebe a Jetro e Jetro começa a aconselhar ele. E após aquele conselho, que a vida de Moisés estava um caos, ele começa a organizar aquela bagunça, porque todo mundo vinha e Moisés já não estava conseguindo dar conta, e ele começa a organizar. Por quê? Por conta de um conselho, por conta de uma oração de uma pessoa que está muito próxima. Então, nós precisamos sim chegar e falar com os nossos familiares. E a questão do filho é muito importante a gente criar isso. Em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 7, Deus vai falar isso com Moisés. E Deus vai falar bem assim com Moisés, ó, você vai falar isso com o povo. Olha que interessante, Anderson. Não sai de Moisés, sai de Deus. Você vai assentar, você vai falar para o povo o seguinte, reúne, né, os pais, os avós vão reunir os pais e vão reunir os netos. E vão passar para essa geração. Tudo. Tem o quê? Comunhão. Ah, tem uma situação difícil? O pai vai fazer isso o quê? Num local reservado. Assentado em uma mesa. Até a instrução como nós devemos fazer, Deus nos dá, para que a gente não erre. Então, é importante sim, você chegar para o seu filho, você chegar para o seu pai e você expor, claro, situações e situações. Tem situações que vai ser apenas para o casal, para o cônjuge. Tem situações que vai ser para o pai. Por exemplo, eu passei por um momento de saúde, né, difícil, eu passei por uma grave ansiedade e chegou um momento que eu falei com o meu pai, bem assim, meu pai também é um pastor, falei assim, pai, ora por mim que eu estou endemoniado. Eu não consigo sentir nada. Eu vou para a oração e não consegue sair. Parece que o céu tá de bronze. Eu vou pegar aquele hino que a gente sempre gosta, né? Aquele hino que a gente mais toca, que você tá sensível para orar. Eu não sinto nada. Eu tô endemoniado. Me ajuda, bota a mão aqui na cabeça e repreende. Meu pai orou, meu pai, calma, meu filho. Isso é normal. É o estresse, é a pressão que você tem do dia a dia. E aí nós fomos orar, né, na igreja. A madrugada, todo dia, não manifestou. Foi quase, faltou um pouquinho. E todos os dias a gente estava orando. E aquilo dali foi um refúgio. Eu contei algumas situações que estavam acontecendo por conta do meu serviço, algumas frustrações que eu tinha, até mesmo por conta da igreja. Eu fui conversando com ele e aquilo dali foi um refúgio para mim. Então, meu pai foi um refúgio. Para minha esposa, ela conviveu com esse período terrível para mim. Ela conviveu. Eu cheguei um tempo que eu fiquei quase 5 dias sem dormir. Fui ao médico, o médico enfiou a injeção e nada. Eu cheguei ao médico 3 vezes, porque eu não estava conseguindo dormir. E aí com a minha esposa a conversa foi diferente. Com o meu filho, eu e a minha esposa sentamos falando, oh, papai está numa situação assim, 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 mas papai está melhorando. Então, é importante você saber níveis com quem você vai falar, quando você vai falar. E eu louvo a Deus, porque Deus também nos orienta. Então, com a orientação de Deus, é mais fácil da gente sair de um problema. No final do ano passado, eu fui diagnosticado com burnout.
isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Existe um livro de um cara chamado N. Cordeiro, que é pastor nas Bahamas, o Havaí, pastor no Havaí, chamado Andando com o Tanque Vazio. Já tem esse livro em português, vale muito a pena você ler se você quer entender sobre o assunto. A nossa vida, a nossa caminhada é mais ou menos assim, ó. A gente está cansado, está frustrado, não descansa e a gente continua andando. O carro já está na reserva e a gente continua acelerando. A gente continua acelerando até que um dia bate o motor. Então, no final do ano passado, eu fui diagnosticado com burnout. Com burnout, você precisa parar. E é a coisa mais absurda nos sentimentos, uma das sensações mais horríveis que você tem. Porque a vida começa a perder sentido para você. A comida não tem sabor, o seu trabalho não faz mais sentido, você não tem mais prazer nas coisas. Só que a única forma de você sair disso é você parando o seu trabalho e você descansando. O seu corpo precisa descansar, não tem jeito, não tem outra situação. Remédio? Cara, o meu foi, você precisa descansar. Então, a Mariana soube da situação e eu ali, outro cara totalmente apático, um cara que sempre foi muito ativo, eu numa apatia total, não queria saber mais do escritório. Me mudei para os Estados Unidos. Fiquei nos Estados Unidos alguns meses e lá não era só eu e a Mariana. Lá tinha a Ana Clara. A minha filha foi para lá, esperando, depois de alguns anos, o pai está indo morar com ela, parque da Disney todo final de semana, vamos viajar, vamos para show, vamos passear, e eu, apático dentro de casa. Não queria saber de absolutamente nada, nada para mim tinha prazer, nada para mim tinha sentido. E a minha filha começou a estranhar a minha situação. Minha filha já tem 15 para 16 anos, ela, o que está acontecendo com meu pai? A Mariana trouxe a Ana Clara para dentro da situação, explicou para ela a situação que eu estava vivendo. E, cara, eu tive a melhor companhia nesse período, que foi minha filha. Minha filha terminava a escola e ia lá para casa. Pai, o que você está fazendo? Não, filho, estou aqui sentado na televisão. Não. Vamos caminhar. Eu vou de bicicleta e você gosta de caminhar, você vai caminhar. Não, filho, não, vamos agora. Ia lá no controle, desligava a televisão. Bora. Abria a janela. Bora, pai. Bora. E o burnout começa a te gerar tanto depressão quanto ansiedade. Porque você não vê futuro na situação que você está. E não tem o que você fazer. Você precisa realmente deixar o tempo passar. É uma das situações terríveis. Então, minha filha foi minha companheira. E todos os dias procurava alguma coisa para dar ânimo, para você sair daquela situação. Então, o momento que eu trago isso para minha filha, eu tenho uma companheira na situação. Depois, eu trouxe para os meus pais. Ou seja, eu tinha minha filha que me acompanhava o tempo todo, me incentivando a fazer alguma coisa diferente, e meus pais orando por mim. Então, você tem do seu lado pessoas que vão te ajudar. Pessoas que estão com você no meio da situação. É óbvio que precisa ter filtro no que falar, porque senão você gera uma preocupação demasiada na vida dos seus pais, que eles já têm os problemas deles, né? Você precisa ter filtro ali no que você vai falar, e você também precisa ter filtro quando você coloca para o filho, para que você não perca a autoridade. Porque se você perde a autoridade, o seu filho começa a ter insegurança. Seu pai está passando situação, mas já tem um médico cuidando, a situação está sob o controle, a gente precisa só que você não deixe seu pai sozinho, que você esteja mais presente na vida dele, como ele sempre esteve na sua. Você começa a envolver as pessoas naquela situação. Porque imagina só, minha filha não sabe de nada, meus familiares não sabem de nada. Eu vou para uma reunião de família e eu estou lá. Automaticamente o filho acha que o problema é ele. Exato. Automaticamente a família acha que o problema é quem? É isso aí. A família acha que você não gosta de lá. A família acha que você não gosta deles. A família acha... A sua filha começa a achar que você não liga mais para ela.
Então, quando você desce... Aí tem outro livro que eu vou recomendar para você ler. Chama-se O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown. Brené Brown? Brené Brown. Acho que é Brené Brown. Que é justamente isso. Você ser vulnerável. Ei, eu não sou o Superman, não. Eu passo mal. Eu não sou o super pastor. Eu não tenho a vida espiritual. Eu sou falho, eu fraquejo, eu erro também, minhas emoções são fracas. Olha, eu não sou um Superman. A vulnerabilidade conecta as pessoas. As pessoas entendem que você não é um Superman. Isso faz com que você consiga ter ajuda de quem está próximo. E aí tem mais uma pessoa que eu acho que precisa entrar nessa lista aqui, que se tratando de cristãos que têm um ministério, participam de uma igreja, é o líder espiritual. Porque a pessoa, às vezes, ela está de frente de um ministério, de um grupo, tem um cargo na igreja ou na comunidade dela, e ela não quer decepcionar. Ela engole a dor dela para estar lá cumprindo a sua função. Ou porque ela não quer decepcionar, uma confiança que lhe foi depositada, ou porque ela pensa que não tem ninguém para fazer aquilo que ela faz. Se ela não fizer, ninguém vai fazer. Mas aí entra o burnout, entra a depressão, entra a ansiedade. Deus vai cobrar de mim? Porque a pessoa vai trazendo um fardo que chega uma hora que é pesado demais, ela não consegue carregar. Então é interessante que a pessoa leve ao líder espiritual, se for preciso, e na maioria dos casos é preciso, que a pessoa dê um tempo das suas funções, que ela se ausente daquelas funções e pasmem o que eu vou falar. Alguém vai fazer no seu lugar. Não vai parar a obra por causa de você. Se você não estiver lá para fazer, alguém vai fazer. Compreende? Eu também levei muito tempo para entender isso, esse complexo de super-homem, onde tem que fazer tudo e carrego todo mundo nas costas. Mas chega o dia que você não está lá por algum motivo de saúde pessoal, alguém faz no seu lugar no outro dia. Olha que legal. Imagina Jesus, né? Não. Como é que eu vou morrer na cruz? Quem é que vai na sequência? Tem alguém melhor do que eu aqui? Como? Peraí. Ou seja, nem o Filho de Deus sabia que precisaria que outras pessoas dessem a continuidade. Quem sou eu para achar que sua última bolacha do pacote só eu vou fazer? Às vezes é um orgulho rustido de espiritualidade. Hein, Márcio? Você que trata dessa área, tem essas coisas? É o que mais tem, Thiago. É o que mais tem. E Jesus, ele é tão espetacular, ele está ali na ceia, sai da ceia, ele está prestes a ir morrer na cruz. Ele faz o quê? Ele reúne aqueles que eles têm mais contato para dividir o que ele está sentindo. O próprio Salvador vai dizer o quê? A minha alma está angustiada, mas eu, Márcio, pecador... Não posso. Não. Não, Super porque eu pai, tenho que aguentar. Super esposo. Sou grandão. Então, assim, gente, nós precisamos olhar para o exemplo de Cristo. Ele foi humilde de falar para Pedro e para João: a minha alma está angustiada até a morte. Ele está falando assim: eu estou sentindo dores que eu não estava acostumado a sentir lá em cima quando eu estava sentado no trono. Mas aqui eu estou sentindo e agora eu consigo perceber o que os homens sentem. Então, é muito importante a gente ter um problema e a gente está dividindo. Até porque Eclesiastes vai dizer no capítulo 4 que é melhor você ser dois do que você passar por um problema sozinho. Exato. Porque se você cair, tem alguém que vai te levantar. Então é importante a gente buscar essa parceria e enxergar. Com desonestidade, a gente não consegue. Você contou a sua situação aqui, ou antes, como eu contei a minha. Imagine se você não fale. Olha como o fardo foi mais leve. Por que foi mais leve? Porque foi dividido. Exato. As pessoas que estavam com você entenderam, como aconteceu comigo. Para mim foi muito mais fácil vencer. Por quê? Porque eu dividi. Eu contei a minha esposa, eu contei aos meus pais, e aí foi mais fácil de passar por essa situação. Eu preciso filtrar, né? Eu preciso filtrar tanto para o filho quanto para os familiares. Com o filho, eu não posso perder a autoridade. Eu não posso gerar insegurança na criança.
mas eu preciso que ele entenda que às vezes vai precisar sair daquela escola, às vezes vai precisar sair daquele bairro, às vezes vai ter que vender aquele carro, às vezes não vai dar para ir no shopping todo dia, vai precisar tirar da escolinha de futebol, vai ter que tirar da escolinha de natação, vai ter que estudar na escola pública. Mas quando você passa, você faz com que as pessoas começam a se sentir pertencentes à sua vida. Sim. Elas não são só informadas, elas se tornam participantes. As pessoas se tornam importantes. Poxa, o meu pai confiou em mim. O meu filho confiou em mim em tal coisa. E é óbvio que quanto a familiares eu preciso filtrar. Até porque, dependendo da idade, o pai e a mãe não vão aguentar receber aquela informação. Dependendo de como você for filtrar, o seu pai e a sua mãe não vão ter o melhor conselho para te dar naquilo. Sim. Existem... não tem jeito, gente. Não tem jeito. O que é que o meu pai e a minha mãe são especialistas e podem me dar conselhos? Eles podem me dar conselho em algumas áreas. Eles não têm condição de me dar em todas. Sim. Porque tem coisas que eles não aprenderam nem para eles. Eles ainda precisam aprender. Então eu vou jogar um fardo para cima deles que eles não vão saber lidar com a situação. Mas eu preciso filtrar. Se eu filtro o que eu falo e o que eu não falo, automaticamente eu consigo ter as pessoas, tanto os meus filhos ao meu lado, me ajudando a passar por essa fase. Ó, o cara começou sozinho o problema. Agora ele já tem ele, a esposa, os filhos, o pai e a mãe. O pai e a mãe dele, o pai e a mãe que são os sogros. Porque falar para o pai e a mãe às vezes é fácil, mas falar, como diz, né, para o sogro e para a sogra, jogar real, o cunhado, mas às vezes você precisa levar. Porque aqui, ó, já não é mais você sozinho, era você, agora você tem sua esposa e seus filhos. Você tem o sogro, a sogra, o pai e a mãe aqui orando por você, te dando conselho, te ajudando a sair de uma vez desse caos. Porque o dia que você vencer esse caos, você vai ser referência para ajudar eles quando eles enfrentaram o caos. Porque tem uma coisa que a gente precisa entender, cedo ou tarde, o dia mal vai chegar. O dia mal vai chegar para todo mundo. Então, se você passa pelo caos hoje e vence hoje, cara, você vai ser alguém que vai ser autoridade. Como hoje eu sou autoridade para falar para você. Quantos caos financeiros eu já passei? Quantas quebradeiras eu já passei? Quantos sobem e descem na vida? Até que um dia eu construí uma base sólida. Não passo por problemas? Passo. Mas as quedas não são como era antigamente, de voltar ao zero, de voltar ao menos 200 mil. Hoje não. Passa por situações, mas você recalcula a rota e continua subindo. Você continua consolidado e continua crescendo. E tem mais umas pessoas que você precisa passar o caos e que você precisa trabalhar aqui. Primeiro, a gente está falando de você, de sua esposa, filhos, pai, mãe, sogro e sogra. Tem mais uma galera que a gente precisa passar aqui, mas... Acabou, Dudu? Acabou? Acabou. Ixi, acabou. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe e até amanhã eu vou te dizer para quem você precisa falar, para você abrir esse game aí, para a gente conseguir sair desse caos juntos. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe e até a próxima aula.